Com o primeiro Homem-Aranha, eu acho que esse foi o momento auge do DVD. Eu comprei 150 cópias do Homem-Aranha. Eu peguei uma fita isolante preta e a gente fez uma teia de aranha na frente da locadora, uma teia de aranha com fita isolante, uma teia de aranha gigante. Empilhou tudo ali. Colocou ali 150 e era para vender. Todos os que eu coloquei para venda eles foram vendidos, então a pessoa comprava. A pessoa queria a mídia física. E eu falava assim, DVD King, locadora, boa tarde, chegou. Ai, chegou. Eu falava chegou, não importa o que era o chegou. Chegou o quê? Não tinha um que não falava chegou, tô indo aí buscar, porque a pessoa já sabia que era o Homem-Aranha. Então eu falava DVD King, Eduardo, boa noite, chegou. A pessoa já sabia muito bem. Então, eu acho que o auge foi com o primeiro Homem-Aranha, Resident Evil, que alugou muito. Depois, Triplo X, eu comprei 150 peças do Triplo X. Cometi uma burradinha, porque eu comprei essa mesma quantidade com o Paixão, do Paixão de Cristo, do Mel Gibson. E é um filme maravilhoso para se ver na Semana Santa, mas a pessoa não vai querer comprar para ter aquele em casa, porque é um pouco triste, né? Um pouco pesado aquilo lá. Não é um item de colecionador, eu empaquei com alguns lá até hoje. Eu levei para casa, distribuí para uma outra pessoa e tal. Mas aquilo lá era realmente o auge. No período dos Vingadores, quando a Disney entrou no mercado, então aquilo alugava muito, Castelo Rá-Tim-Bum. Então, realmente, a parte de DVD, porque é sempre assim. Então, o cinema está no seu ápice. Então, o uso doméstico ele vai tentar trazer um cinema em casa. O cinema se refaz e traz um atrativo maior. Aí o cinema em casa traz um atrativo maior. Aí o cinema melhora a qualidade de som. O cinema em casa cria-se os home theater. Aí o cinema pega e cria o 3D. E aí o cinema em casa faz o 3D. Mas e aí foi quando... Aí foi uma fase que o DVD já era muito pirateado. E muito mais que o VHS. Porque o pirateiro, ao invés de andar com uma sacola com um monte de tijolão, eram CDs. E você fazia já em casa. Você levava 1000 CDs para ver. E gravava em casa. Não era questão do cara piratear. Precisava de um equipamento especial, não sei o quê. Você mesmo gravava, você baixava e aquilo lá. Então aquilo lá era muito suscetível de piratear e tudo mais. E aí a indústria começou a se refazer. E aí foi a era do Blu-ray. O Blu-ray ele tinha uma qualidade de imagem muito melhor, estávamos falando de 720p para 1080p. Agora, para uma pessoa que não se importa com isso, veja bem, uma bolachona daquele tamanho do VHS virar um CDzinho é uma coisa. Agora, um CDzinho virar outro CDzinho, só porque esse aqui é blue, e ele não era azul. Era um CD, você falava, então deve ser azul pelo menos, né? Um azul brilhante. Não, nem azul era. O blue, não sei, porque era o feixe de leitura azul. Então, aquilo não fez diferença nenhuma. Então, foi um investimento alto para todo o mercado mundial. Dentro do Blu-ray, eles criaram os Blu-rays 3D e não colou muito, porque a exceção do Avatar e um ou outro filme que era concebido para ser feito em 3D, os demais não. Havia uma conversão e aquilo era mal feito. Não rolava, Fúria de Titãs e tantos outros. O próprio Alice no País das Maravilhas, que é um filme belíssimo do Tim Burton, mas ele tem um 3D tosco. Então ele não pegou e muita gente se sentia incomodada com aquele óculos na cara. Então o Blu-ray foi uma mídia que era para vingar, não vingou. Ela, lógico, teve muita gente que comprava, que alugava e tudo mais, mas aquilo não vingou. E aí começou a surgir todo esse serviço de streaming, a Netflix e outras coisas mais. E coincidiu muito, porque eu fechei a locadora em 2014. Em 2014 o cenário já era o seguinte, a Netflix já estava consolidada, porque o pirata mesmo, para mim, nunca me atrapalhou, mesmo, nunca. Mas já tinha Netflix, os serviços de streaming já estavam começando a crescer, e eu tinha uma média de 7 a 8 funcionários em cada locadora. Eu trabalhava com 14, 15 funcionários, então eu já tinha bem pouco funcionário e estava uma locadora quase que caseira. O primeiro ponto foi que eu achei melhor ficar com uma locadora só, ao invés de duas. Eu não dava tempo de ficar ali nas duas, não tinha mais como. Achei melhor fechar e fechei a de casa, que era da minha casa, que eu não pagava aluguel. E fiquei com a locadora que eu pagava aluguel. Então eu não poderia mais falar assim, não, como eu não pago aluguel, eu me mantenho. Como uma locadora, não tem problema nenhum, fico aqui pro resto da vida aqui. Poderia ficar muito bem, mas como tem aluguel, tem funcionários e tem toda a logística disso, então a coisa foi ficando mais complicada. E era o meu filho que me ajudava no período da tarde, eu ia pro fórum, ele ficava lá até eu sair do fórum, aí ele voltava para casa e eu assumia a locadora. E aí ele começou a precisar daquele estágio obrigatório, porque ele fez a FATEC. Então eu falei, eu tô achando que é hora de eu pegar o meu boné.
E aí eu fiz toda uma preparação para fazer uma despedida, muita gente não acreditou. E eu fiz o chamado Independence Day, que comecei em 4 de julho, exatamente no dia da independência americana. E eu comecei a fazer uma venda de todo o meu estoque. Em um mês eu vendi 10 mil DVDs. Me sobraram, achei uns 15, 20, mas era assim, banda calcinha preta. O que sobrou era isso. Porque vendeu tudo. Foi um período que foi uma loucura. Acho que tinha a Copa de 2014, a Copa com tudo, tinha hora que tinha que fechar a locadora para ver o jogo do Brasil, e eu não conseguia fechar, porque as pessoas não saíam de lá. As pessoas compravam tanto DVD, só que era engraçado porque é o seguinte, as pessoas compravam, eu enfiava num saco, eu marcava o nome da pessoa, falava, ó, deixa aqui, depois a gente vai separar, porque você tinha que polir e tal, porque não dava tempo. Aquilo era frenético, era uma loucura. E muita gente ia lá para me dar um abraço, para a gente bater um papo de novo, ou para falar o quanto ficou triste com isso, com essa decisão, que respeitava, mas que ia ficar muito triste, que ia ficar órfão da DVD King e tal. Mas foi maravilhoso, porque foi mesmo uma despedida. E o mais engraçado é que assim, eu fiz a minha filtragem, eu peguei o que eu queria para mim e levei para minha casa. E ainda escapava uma outra coisa. A pessoa vinha lá e falava assim, Eduardo, o que você tem dos Trapalhões? Eu falava, nada. Como assim nada? Nada. O Trapalhões que tem a Xuxa, Conrado, tá aí, você pode comprar. Não, mas eu queria os clássicos. Não. Esses clássicos são meus. A pessoa fala assim, Eduardo, você tem Indiana Jones? Tenho. E quanto? Nada, é meu. Você não vai vender? Não, vou vender, não. A pessoa chegava, muitas vezes com um pacote assim, era assim, tinha que ter a filtragem. Eu catava e falava, bom, eu vou filtrar. Eu falei assim, você vai filtrar, Eduardo? Eu falei, vou. Aí eu olhava, ok. Opa, esse aqui não, esse eu não posso te vender. E tirava da mão da pessoa. A pessoa falava assim, você vai tirar de mim? Eu falei, eu vou, isso aqui é meu. Eu não vou te vender. Era desse jeito, e era muito legal. Aí eu fiz um videozinho com o tema do Star Wars, fiz um clipe. E todo ano, em 4 de julho, eu posto novamente nas redes sociais. Que barato, cara. É muito legal, muito legal. Eu acho que é assim, e aquilo que você falou, é tudo uma questão de momento, né? Porque aí o streaming entra, de fato, acho que na vida das pessoas, mas em algum momento também entra toda essa cultura nerd que também ressuscita muito da questão do físico, de ainda ter. Sim. Eu acho que na indústria fonográfica a gente sentiu um pouco desse movimento com o vinil. Hoje você acha, pelo menos um lotezinho mínimo, as grandes gravadoras acabam lançando de vinil ainda de algum disco mais recente, né? Mesmo tendo Spotify, mesmo tendo tudo isso, né? Mas, assim, uma coisa que a gente acabou perpassando de uma forma ou de outra é a vontade de assistir filme. Então, assim, seja lá qual for o meio hoje, a gente tem isso, graças a Deus, encravado aí na cultura. Sim. F3 Comunicação e Design, estúdio para podcast.